A fronteira do paranormal. Tim e Lisa Howard são um bom argumento para acreditarmos em fenômenos paranormais. Eles eram céticos. Não acreditariam que alienígenas viessem à noite para realizar experiências com seu gado. Pensavam assim antes de julho de 95. Hoje, de céticos, ele não tem nada. Achei estranho. Tudo em volta dela estava congelado, mas ela não. Ainda estava quente. Portanto, não podia estar morta há muito tempo. Não havia pegadas nem predadores. Era algo perfeito demais. Procuramos uma explicação porque era muito estranho. Nunca tínhamos visto algo como aquilo. Klamath Falls, Oregon. Uma pacata comunidade rural onde a pecuária é levada a sério. Tim Howard cria gado há quase 40 anos. Há pouco tempo encontrou um de seus animais mortos. Parecia não haver nada de errado com a morte de uma novilha. Mas todos mudaram de opinião depois que Heath, de 12 anos, examinou o animal com atenção. O olho esquerdo foi retirado, como também a orelha esquerda. A língua dela foi cortada e os dentes retirados. Foi assim que a encontramos. Quando os garotos chegaram, perguntei se estava tudo bem. Eles disseram que estava, mas que havia uma novilha morta. Aí resolvi ir até lá para ver o animal. Um amigo de Heath tinha lido sobre a mutilação do gado, e o estado da novilha era muito semelhante à descrição do artigo. Quando Cody falou dessa história de mutilações de animais, não acreditei nele. Nunca pensei que algo assim aconteceria conosco. Fui pegar o artigo para ler. Voltei ao local onde estava o animal com meu vizinho, e a novilha estava igual ao que a revista descrevia. Roy Myers é investigador da Mutual UFO Network, uma organização que estuda fenômenos paranormais. De acordo com Myers, a novilha era um caso clássico de mutilação. Esse é um caso clássico. Certas partes do corpo foram removidas. Na maioria dos casos, as vacas estão deitadas sobre o lado direito. Não há pegadas e também não há sangue no local. O modo bizarro como o animal foi morto não tem uma explicação lógica. Os Howard ficam chateados quando perdem um animal, mas ficaram ainda mais intrigados com as perguntas que se seguiram. Eles relataram um incidente à fiscalização de caça. Como em outros casos de mutilação, a morte foi atribuída a um predador. Mas Tim Howard e sua família dizem que não há na Terra um predador capaz de tal coisa. O único predador nessa área é o coiote. Se o coiote a tivesse pego, teria arrancado pedaços dela, teria comido pedaços do animal, mas ela não foi comida, foi cortada. Eles não querem se envolver com algo que não podem explicar. Querem dar uma desculpa qualquer, declarar que o animal está morto e ir embora. Podemos descartar a teoria de que foi um predador, porque não havia sangue no local. E a extração do tecido e dos dentes foi feita com muito cuidado. Nada de pegadas, provas físicas ou testemunhas. Restam apenas perguntas, mas Roy Myers começou a procurar as respostas. Os exames revelaram que houve uma mudança no nível celular e que o instrumento usado tinha mobilidade de 300 graus. Parece que a carne foi queimada. Era quente o bastante para derreter a hemoglobina. Parece que um laser foi usado. Mas o problema é que, se usassem um laser, haveria resíduos de carbono. Em todos os casos que examinamos, esses resíduos não estavam presentes. A repórter Jean Bilodeau investiga fenômenos paranormais no Oregon há 5 anos. Ela diz que houve 10 mutilações na região no ano passado e os números continuam aumentando. Falei com um fazendeiro que perdeu 6 cabeças de gado em uma noite. Como cada animal custa em média $1.000, isso pode acabar com o lucro de qualquer um. Segundo Jean, 2 meses antes do caso dos Howard, os Barton, que moram a 500 quilômetros de distância em Red Bluff, tiveram 2 de seus animais mortos da mesma forma. Outros fazendeiros disseram que o mesmo aconteceu com eles. Mas ninguém fala muito sobre o assunto
pois foram ridicularizados pelas autoridades. Bill e eu resolvemos falar em público sobre o caso porque isso representou uma grande perda financeira para nós e queremos saber por que nossos animais morreram. A única pista para essas mutilações de alta tecnologia veio de um vizinho dos Barton, Phil Leroy. Enquanto passeava com seus cães à noite, ele viu 3 helicópteros pretos sobrevoando silenciosamente o campo onde os Barton encontrariam seus animais mortos. Eles estavam voando em uma formação tipicamente militar. Depois de sobrevoarem o local durante algum tempo, diminuíram a altitude e foram para o sul, onde um tiro foi disparado. O governo sabe dessas mutilações, sabe o que está acontecendo, mas tem medo de divulgar. Os helicópteros negros têm algo a ver com essas mortes? Será que os Howard e os Barton foram vítimas aleatórias? Será que as mutilações fazem parte de uma experiência ultra secreta ou serão obras de alienígenas? As mortes continuam. Uma coisa é certa: não há uma explicação racional. Quando eliminamos algumas explicações óbvias, como predadores ou cultos satânicos, só nos resta buscar explicações um pouco mais sobrenaturais. Muitas pessoas acham que são cultos satânicos, que pessoas vieram aqui para retirar partes dos animais. Mas como mataram as vacas? Você não chega perto do animal e ordena que ele caia morto. É difícil fazer um animal de 500 quilos deitar por conta própria para que você possa dissecá-lo. Isso é muito estranho. Há histórias sobre mutilações de gado há mais de 20 anos. Mas por que seres avançados capazes de fazer viagens intergalácticas viriam ao nosso planeta só para matar as nossas vacas? Voltamos já.